ponto que eu quero colocar hoje nesse começo de vídeo é o que faz as pessoas se sentirem infelizes no mundo em que nós vivemos. Entenda, hoje a gente vive num mundo repleto de ruído. Nós não conseguimos mais ouvir a nossa própria voz. E o que faz a felicidade cultivar, florescer dentro da gente é ter esse tempo de solidão e esse tempo de silêncio dentro da nossa própria cabeça. A gente vive com tantas responsabilidades hoje que a gente não consegue mais priorizar a si mesmo. A gente não consegue escutar a nossa própria voz. E isso é um ponto totalmente negativo. É difícil hoje a gente enxergar alguém que realmente vive intencionalmente. As pessoas não conseguem mais viver intencionalmente, elas estão vivendo no piloto automático. Exatamente. Hoje as pessoas não vivem mais com intenções. Elas não seguem o seu próprio coração. E o porquê é tão importante priorizar a si mesmo? Qual é o benefício disso? Por que a gente tem que fazer isso? Uma vez que a gente prioriza a si mesmo, a gente começa a enxergar o motivo e o valor de prover a alguém. A palavra priorizar, ela vem do latim prior, ou anterior, por assim dizer. O que isso significa? Significa que a gente tem que priorizar alguma coisa antes de outra coisa. A gente tem que dar valor a alguma coisa, dar atenção e energia a uma coisa antes de outra coisa. Coisa que muitas pessoas não conseguem fazer hoje em dia. E eu não estou dizendo para você reservar uma hora, eu sei que muitas pessoas não conseguem ter esse tempo tão grande para reservar para si, que tem muitas responsabilidades no dia, mas eu acho que a prioridade, ela nasce num estado de flow, estado de espírito. Você pode estar totalmente atarefado durante o seu dia, mas ainda assim sentir paz consigo mesmo e conhecer quem você é. Esse é o ponto. Realmente comece a pensar por trás das coisas. Comece a entender por que as coisas funcionam na sua vida e por que outras coisas não funcionam na sua vida. Por que tem certas pessoas que seguem tais caminhos e outras que seguem caminhos totalmente diferentes? E comece a entender a prioridade que as pessoas colocam na vida delas. A prioridade, entenda? A prioridade é o que vai regir a sua vida. Priorize as coisas certas. E o porquê isso é importante? Se você prioriza as coisas certas, um dia você vai poder priorizar, ou melhor, prover para alguém, a essa mesma pessoa que precisou tanto quanto você precisa agora. O mundo e você, infelizmente, estão tomados, repletos de ruído. As pessoas não conseguem mais escutar, ter atenção, elas não conseguem mais ser elas mesmas. Elas simplesmente aceitam a realidade em que foi inserida a elas. Se você realmente se priorizar hoje, pode ter certeza que no futuro as coisas vão começar a clarear, a sua vida vai começar a andar e principalmente, antes de tudo, você vai poder prover, servir alguém. Entenda que tudo está na dose. As coisas estão na dose. A gente não pode achar que priorizando a si mesmo, lógico que você tem que priorizar, não tem como. Você quer ter uma vida boa, uma vida próspera, uma vida abundante, você tem que se priorizar. Mas entenda que nem tudo é sobre você também. São fases. Você vai ter que passar por esse deserto sozinho, esse estado de espírito que eu acabei citando antes. Esse estado de espírito nada mais é do que você entender o seu propósito, entender as suas intenções, entender o que você faz, entender, priorizar a sua vida, para que assim você possa priorizar a necessidade dos outros. O que os outros estão precisando. É muito difícil você quebrar essa barreira. Hoje é muito difícil, é muito mais complexo, é muito mais desafiador você tomar uma atitude que vai mudar a sua vida. Você sabe que vai mudar a sua vida para melhor no futuro, talvez até mesmo distante. Mas é o caminho mais próspero, é o caminho mais abundante. E quando eu falo sobre estado de flow, é você enxergar valor e sentir prazer em saber que vai demorar para chegar, mas você está fazendo o caminho certo. Você está no caminho certo, porque isso vai não só priorizar, não vai só beneficiar você, mas vai beneficiar as outras pessoas. Você está vivendo uma vida com propósito, não uma vida reativa. Uma vida ativa, realmente você está agindo com intenção e não reagindo. Pense, você precisa passar por isso. Por esse momento onde você vai se priorizar, onde você vai ter que ser ruim aos olhos de muitas pessoas, mas isso tudo tem um custo que vai valer a pena no final. As pessoas vão enxergar isso. Você vai mostrar isso para as pessoas. Pensa sempre em agregar valor. Pensa sempre
em como você pode ser impactante na vida de alguém. Não pensa apenas no seu próprio umbigo. Tire esse pensamento egoísta, egocêntrico sobre você. Você não apenas extrai, você também agrega. Uma vez que você entende isso, você prospera, a sua vida ela começa a agir com abundância. Você começa a ver as coisas aparecendo para você como se fosse um passe de mágica, não é? É você apenas recebendo os frutos da sua própria colheita. Tudo tem uma consequência por trás. Começa a olhar em como você pode ajudar alguém e as pessoas vão começar a te ajudar, entende? É um ato, é uma via de mão dupla. Ajuda e você será ajudado. Julgue e você será julgado. Pare de achar que você tinha a chave da verdade. Não é assim que funciona. As pessoas elas estão seguindo o que elas acham que é certo e enfim, assim, sendo bem sincero, você não vai conseguir mudar com o que você tem dentro de você. Você vai conseguir mudar quando você consegue ajudar, quando você consegue entregar valor para aquela pessoa. E assim você mostra através das suas atitudes, através da sua ação, da sua vida, do que você prega, o quão importante é priorizar a si mesmo. O quão importante é enxergar valor e reconhecer aquela pessoa como digna de valor também. Como a gente pode fazer para entender o que isso que o Corey acabou de falar, na questão de você extrair e na questão de você agregar? Muitas pessoas hoje em dia entendem isso de uma forma totalmente errada, na questão de você extrair e na questão de você agregar. E para a gente entender isso da forma certa, a gente tem que voltar lá atrás, na questão do estado de flow, que o Corey falou. É na questão da sua mente estar totalmente vazia, a não ser a única coisa que estiver nela é tentando descobrir quem você é. E já liga ao autoconhecimento. Que tudo isso que acontece na nossa vida, todas as coisas que a gente passa, pra gente realmente entender, basta duas coisas: fé e autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente passa por coisas e a gente, pô, por que eu tô passando por isso? Isso. Muitas vezes isso acontece porque você não sabe quem você é ou quem você acredita. Isso já liga muito a você estar em lugares, você estar fazendo coisas que você não quer fazer. E muitas vezes você faz isso não é porque você faz porque você quer. É porque você faz porque alguém fez a sua cabeça, porque alguém que você ama tanto, mas te faz mal, pediu pra você fazer. E cara, isso é um veneno que você tá tomando todos os dias. Quando alguém te chama pra fazer tal coisa, ou quando alguém te envolve em algum ambiente que você não quer estar. E muitas vezes você deixa de dizer não, você deixa de seguir o seu coração porque você tá com medo de desagradar as pessoas. E sabe qual que é o maior problema disso? O maior problema, principalmente dos cristãos, é que eles acreditam que quando você desagrada alguém, quando você deixa alguém triste, ou qualquer coisa que você faz com que a pessoa se sinta errado, porque a gente segue o Messias, o cara que literalmente não pensou nele em nenhum momento e só pensou no próximo. Só que a questão é, você não é Jesus. Você tem que ser imagem e semelhança dele, mas você nunca vai ser igual a ele. E aqui na Terra, os nossos dias aqui nesse planeta imundo, a gente vai ter que dizer não para algumas coisas. Até porque se a gente dizer sim para tudo, a gente vai sucumbir. A gente vai estar fadado a ser mundano, porque a gente está dizendo sim pro mundo. Já parou para pensar que se a gente diz sim para todos, a gente muitas vezes diz não para Deus? Se você diz sim para aquela pessoa que te chamou para ir para festa, te chamou para ir para fazer qualquer coisa que não seja do seu agrado, uma festa, por exemplo, e você vai porque você está com medo de desagradar ela, você está desagradando a Deus. Você não está se respeitando, além de não estar respeitando quem criou tudo isso, sabe? E as pessoas, elas não entendem isso. Por quê? Poxa, eu sou cristão, eu sigo a Deus, Deus em nenhum momento pensou nele, a não ser no próximo, então eu tenho que ser assim. Não, não é assim que a vida funciona. Não é porque Deus não pensou nele ou porque Deus sempre pensou no próximo que você também tem que ser assim, porque muitas vezes você confunde isso. Você confunde em pensar no próximo e fazer coisas que você não quer fazer e que você sabe que vai ser prejudicial para você. Você sabe disso. Às vezes seu amigo lá, ô, vamos beber, vamos fumar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e você não quer fazer porque você sabe que é errado, mas você faz porque você tem medo de desagradar, porque você não quer cancelar, você não quer cortar ciclos, você não quer se afastar das pessoas. E você sabe que essas pessoas te fazem mal, mas você prefere se vandar. Você prefere colocar um pano nos seus olhos e se cegar, sabendo que tudo isso que você está fazendo é errado.
Não é porque você é cristão. Escuta isso com muita atenção. Não é porque você é cristão que você é filho de Deus que você tem que dizer sempre sim para o próximo. Que você sempre tem que estar agradando o próximo. Entenda de uma vez por todas. O mundo não gira em torno só do próximo. Se você não se respeitar, se você não se ajudar, como é que você vai ajudar o próximo? Você acabou de receber os seus R$ 1.000 que você trabalhou suado o mês inteiro. Você vai lá e vai doar tudo pro mendigo e você vai passar fome? Você vai, sabe? Não tem lógica. Você precisa se posicionar. Você precisa estar num estado que você pode ajudar o próximo. Você tem que estar numa posição que você pode pensar no próximo depois de ter pensado em si. Isso não é egoísmo, isso é respeito. Isso é amor próprio. E muitos cristãos, muitos mesmos, não enxergam isso. Porque acham que quando você decepciona o próximo, ou acham que quando você diz não pra alguma coisa e você lá no fundo, poxa, mas, ai, que não sei o que, eu não tô sendo uma imagem semelhante de Deus porque eu não tô sendo bonzinho. É sério isso. As pessoas só te enxergam como um objeto. As pessoas olham pra você, olham com ganância, olham pra você com o pensamento de ele é cristão, ele é gente boa, ele é bonzinho, ele é legal. Mas tem diferença entre você ser uma pessoa legal e você ser uma pessoa boa. Pessoa boa é quando você ajuda a pessoa que tá precisando. E você ser legal é você ser aquele cara que é chamado pro rolê só pra pagar as coisas pros outros. Isso é ser o cara legal. E eu creio você que você não quer ser o cara legal, né? Você quer ser uma pessoa boa, assim como eu. Assim como eu tô sendo agora, te falando isso. Olha isso, eu tô sendo uma pessoa boa. Eu não tô sendo um carinha legal. Você vai me chamar pra comer um lanche e eu vou pagar pra você todas as vezes. Mesmo eu sem querer ter ido. Certo? E as pessoas, a partir do momento que você dizer não pra elas, que você falar, não, eu quero ficar na minha casa, eu não quero sair, elas vão te ver como alguém ruim. E é esse o tema do vídeo. É você ser mal. Você tem que ser mal. Mas essa maldade é necessária. Porque se você não ser mal aos olhos dos outros, porque você vai dizer não pra alguém, e essa pessoa vai te enxergar como alguém ruim. Certo? Mas muitas vezes isso tem que acontecer porque você não vê o mundo pra agradar todo mundo. Você vê o mundo pra agradar ele. É só isso. Esse é o seu papel na Terra. A maldade é necessária. Nem todo mundo vai te chegar como cara bonzinho. Outro ponto que eu queria falar aqui. Um dos maiores dilemas da fé é entender por que que Deus criou o mal. Você já deve ter feito essa pergunta. Se Deus é bom, todo-poderoso, por que que ele não apaga o mal de uma só vez? A resposta passa pelo livre-arbítrio. Deus nos criou com a liberdade de fazer o bem ou rejeitar ele. Sem isso não existiria amor verdadeiro, não existiria fé genuína. Logo, Deus não criou o mal, mas o mal é a consequência da liberdade que nós temos sendo mal utilizada. Ah, Henrique, mas por que que você está falando isso? Cara, você vai entender onde eu quero chegar. Mesmo assim, Deus continua soberano e ele usa o mal para cumprir seus propósitos maiores. O exemplo disso é José. Foi vendido pelos seus irmãos, mas depois se tornou governador. Ou até mesmo o próprio Jesus foi crucificado, um mal terrível aconteceu com ele, mas o maior mal acabou se tornando o maior bem da história. Isso não significa que o mal seja bom ou seja desejado por Deus, não, não se engane. Isso significa que nada foge do controle dele, e ele é capaz de usar o mal para o bem daqueles que o amam. Com isso, eu vou finalizar com um versículo que eu queria deixar aqui. Romanos 8:28. Vou ler aqui para vocês. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com seu plano. Deus tem um plano para toda a maldade, não que ele quer que o mal aconteça, mas o mal, ele às vezes é necessário. Esse é o tema do vídeo, a maldade necessária. Algum mal que acontecer na sua vida vai ser para te preparar para algum bem lá na frente. É isso que eu quero que você entenda. Existe uma luz no fim do túnel.